antes do início da sessão de posse da dirigência, da nova dirigência para o biênio de 2019 a 2021 do Movimento Popular Praxis, convido o assessor parlamentar, presidente do Partido dos Trabalhadores, Kelvin, para escrever a ata da sessão de posse. Anuncia aos convidados de que tem a lista de presença, se não assinaram a entrada, que antes de sair assine a lista de presença dessa Assembleia. E convido a nossa companheira Caroline Delgado para a leitura do Manifesto de Fundação do Movimento Popular Praxis. Boa noite a todos. Eu vou ler o manifesto do movimento. Manifesto de Fundação da Praxis. Quem somos? Somos jovens, velhos, homens, mulheres, brancos, índios e negros. Somos pela causa das minorias, dos mais oprimidos, pela causa indígena, pela causa negra, das mulheres e dos LGBTs. Muitas das vezes somos militantes, guerreiros, lutadores por justiça e igualdade social. Outras vezes apenas somos Severinos e Marias, ou Severino de Maria, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, mesma morte severina. Somos a juventude de um país manchado de sangue por seu passado militar. Somos fruto do cálice, dos choros de Marias e Clarices, de soldados armados, amados ou não. Somos filhos da censura, filhos da tortura, da realidade angustiada e calada, da construção nunca terminada, da visão de futuro sempre nostálgico, só de quem não quer voltar para trás. Somos Herzog, Vanuc e Marighella. Somos o combate às mazelas do capitalismo, à mecanização humana e ao peso do dólar no sangue derramado das guerras intermináveis. Somos o repúdio à influência imperialista em nossas vidas e em nossa política, que nos tratam como causa perdida, invocando ditaduras mortíferas. Somos Chaves, Morales e Fidel. Somos a luta pela educação pública, gratuita, popular e para todos. Somos pelas cotas sociais e raciais, pelos programas de permanência estudantil. Somos a salvação do que ainda o mercado não engoliu. Somos alunos, funcionários e professores. Somos a garantia que o petróleo é nosso, que os mais pobres sejam priorizados pelo Estado. Somos pela inclusão social. Somos a periferia, a margem, sempre esquecida. O longo século XX terminou, mas seus paradigmas ainda estão vigentes. Vivemos ao longo dele alguns dos momentos mais complexos, muitas vezes dolorosos, muitas vezes enriquecedores, da história da humanidade. O século que se inicia pede novas alternativas, novos modelos de desenvolvimento, maneiras de absorver o aproveitável daquilo que passamos e evitar a repetição dos velhos erros. Nesse sentido, apenas uma juventude interessada e engajada no fazer político, aberta às diversas formas de conhecimento, tais quais a história e a filosofia, terá o vigor e a aptidão necessária para propor as novidades ao pleno desenvolvimento humano e social, exigidas pelo nosso tempo. A participação de jovens na política inaugura uma nova história, a ser escrita por uma geração que tem como principais compromissos o fortalecimento da democracia, o combate à miséria e à desigualdade e a defesa e a ampliação dos direitos do cidadão, especialmente das minorias e das classes mais humildes da sociedade. O Movimento Popular Praxis nasce dentro dessa história para continuar a escrevê-la. Em um momento de crescimento econômico de países historicamente subdesenvolvidos, em que pela primeira vez coloca-se em prática um verdadeiro programa de combate à miséria e à fome no Brasil, de efervescência política com a eleição de governo de esquerda na América Latina, de crise global do capitalismo, de eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama, um grupo de jovens atentos aos principais acontecimentos políticos, sociais e culturais de sua época, não poderia deixar de se posicionar e contribuir com aquilo que há de mais progressista em tal cenário. É assim que encontramos a formação de diversos coletivos e grupos políticos fundamentalmente
dentre eles o Movimento Popular Praxis. A Praxis, oriundo do município de Tatuí, surge como uma resposta ao vácuo político e social ao qual a juventude encontra-se relegada. A falta de opções culturais, educacionais e lazer em nossa cidade, que passa por um processo de ampliação populacional e aumento de demandas por parte de seus próprios habitantes, exige uma mobilização contundente de seus cidadãos. Conscientes dessa conjuntura que se apresenta, um grupo de jovens reuniu-se para buscar propostas realmente inovadoras, que fossem capazes de colocar o município de Tatuí um novo patamar, no que diz respeito à inclusão social, à participação democrática cidadã e seus jovens nas decisões políticas e da presença de projetos culturais e educacionais no dia a dia do município. Aqui surge o primeiro coletivo composto majoritariamente por jovens, ao mesmo tempo que identificado como um grupo genuinamente de esquerda na cidade de Tatuí. A Praxis se coloca ao lado de uma juventude calada para dar voz, se coloca ao lado de uma juventude discriminada para a organização, se coloca ao lado de todos os movimentos por uma única construção, o socialismo democrático. Pense, reivindique, grite, aprenda, ensine, ouça e lute, faça sua própria história. Praxis, somos feitos pela história que fazemos. Gostaria de convidar à mesa os secretários que vão ser empossados. Gostaria que a nossa companheira Thaís e o nosso companheiro Luan Mascarenhas viessem acompanhar cada secretário para estar aqui junto conosco na mesa. Senhor Secretário Executivo Luiz Francisco Esperanto Martins. Vai, Chico! Senhor Secretário Administrativo Rafael Bucolzer dos Santos. Senhora Secretária de Finanças Maiara Aparecida Soares. Senhor Secretário de Comunicação José Fernando Romagnolo. Senhor Secretário Político Guilherme Augusto da Silva Rodrigues. Senhor Secretário Sociocultural do Movimento Popular Praxis Caio Cardelli. Então, declaro iniciada a Assembleia de Posse da nova gestão do Movimento Popular Praxis 2019-2021. Antes de passar a fala para os novos secretários, nós temos presente dois fundadores do Movimento Popular Praxis, comigo três. Nós temos o companheiro Luan Mascarenhas, o companheiro Lucas Teles, e também temos dois secretários da antiga gestão, a companheira Thaís Araújo e o companheiro Renan Santos. Gostaria de convidar o senhor Luan Mascarenhas para subir até a tribuna e falar algumas palavras de boa-vinda para os novos secretários. É uma grande satisfação estarmos todos reunidos aqui. O movimento ele cresceu, cada um de nós temos um destino agora, e não somente o amadurecimento, mas o desenvolvimento. Cada um de nós ganhamos uma responsabilidade aqui na cidade, de atuação no setor cultural, social e educacional. E eu me sinto muito grato por fazer parte dessa história e saber que vocês também compõem o desenvolvimento dessa história. E só nós, unidos, poderemos trazer a diferença contra tanta luta que existe e existirá em nossa cidade, em nosso município. E além de tudo, nós existimos. E é uma gratidão ter vocês na minha vida e fazer parte desse coletivo. Convido o fundador da Praxis, Lucas Teles, para fazer uma palavra para os novos secretários.
noite. Eu queria dizer que eu estava ouvindo agora o Manifesto de Fundação, que a Carol acabou de ler, e acabei pensando em todo o contexto histórico que está citado aqui, né, ainda do governo Lula, da eleição do Barack Obama, dos governos de esquerda na América Latina, e o que a Praxis era naquele momento, era um grupo relativamente pequeno, podia até parecer uma brincadeira de adolescentes para alguém que visse de fora, algo muito frágil, podia acabar de uma hora para outra. Hoje a gente está mais forte. No entanto, o contexto político pede novas responsabilidades mais graves do que aquela que nós tínhamos antes. E aí fica essa missão para os nossos secretários e para todos nós no militantes tentar resolver isso daí. Talvez o contexto histórico não dê tantas boas-vindas, mas eu dou boas-vindas para vocês. Obrigado. Gostaria de convidar o antigo secretário sociocultural do governo Popular Praxis, Renan Santos. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os secretários aí que foram impulsados nesse momento e falar, assim como o companheiro Lucas, da importância e da responsabilidade de todos nós que fazemos parte da militância, dos movimentos sociais, num momento de uma conjuntura histórica tão complicada, tão difícil, como nós estamos vivendo. Eu gostaria de falar que o movimento Praxis, eu conheci ele por acaso. Afinal, era recém-chegado aqui na cidade de Tatuí, e eu, uma pessoa negra, de origem pobre, senti que através daquele movimento eu poderia ter uma amplificação dos meus anseios, da minha voz, e transformar as minhas indignações pessoais, talvez, em demandas e em bandeiras políticas. Isso foi possível em muitos momentos graças ao movimento Praxis. Ele tem essa capacidade de amplificar a voz daquelas pessoas que muitas vezes não têm espaço em outros momentos. Isso é uma responsabilidade muito grande. É muito importante esse movimento, essa organização, nesse momento. Parabéns pela iniciativa, pela força, de assumir essa responsabilidade, essa bucha, nesse momento histórico tão difícil, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vocês hoje aqui, talvez estejam fazendo a diferença para daqui 20, 30 anos, nós estarmos aí numa sociedade melhor. Parabéns aí. Obrigado, Renan. Passo a palavra para o futuro presidente da sua Assembleia, para que eu faça a fala anterior. Passa a palavra para o vereador Garçom. Boa noite a todos, novamente. Bom, gente, fiz questão também de me posicionar aqui para uma fala, por algumas razões. Eu acho que tem duas coisas que tem que ficar bem registrado. Uma é que no momento esse senhor não está aqui entre nós por questões de saúde, mas falar um pouco do homem que esteve com aqueles 4 meninos que formaram um grupo de estudos que hoje é conhecido como Movimento Popular Praxis, que é São Clodoaldo Rodrigues. Para quem não sabe, seu Rodrigues tem uma história maravilhosa de luta. Quando a gente estava formando a Praxis com 16, 17 anos, 18 anos, como grupo de estudos, seu Rodrigues estava na USP fazendo movimento estudantil no ano de 1964, 65, 66. E esse homem que virou um tutor nosso, ele, como estudante da USP, nos anos de chumbo, ele foi preso, foi torturado por pensar diferente do governo da época, por fazer um trabalho de ensinar história, filosofia, economia, sociologia
os trabalhadores de fábrica naquele momento. O Sr. Rodrigues, com seus 20 anos, foi preso, ficou 2 anos no presídio Tiradentes, barbaramente torturado. Por quê? Porque era um combatente pela democracia. E eu acho que é importante falar da história dele, porque hoje se contesta muito a democracia que a gente vive no nosso país. E muito se esquece que teve muita gente que derramou sangue, que pagou com a própria vida para lutar, para que hoje a gente estivesse aqui no plenário da Câmara Municipal, com pessoas que pensam contrário ao movimento hegemônico de governo, mas que essas pessoas também tenham voz, e essas pessoas não sejam presas, não sejam torturadas ou até mortas. Então, acho que é importante dizer que a Praxis defende esse legado desde seu início, dos combatentes e resistentes da ditadura e pela democracia. Dizer que o processo que a Praxis passou começou com um grupo de estudos, com grêmios estudantis em torno, uma galera que gostaria de ficar envolvida com movimentos culturais, hip-hop, e daqui a pouco esse movimento foi crescendo e a Praxis se tornou a grande referência hoje da ala progressista de Tatuí. A Praxis conseguiu eleger um vereador. A Praxis elegeu um vereador sem gastar um centavo, pegando R$10 de um, R$20 de outro, R$15 de outro, para a gente conseguir santinho material. E ninguém acreditava que a Praxis ia eleger um vereador. Nenhuma conta dos políticos de Tatuí acreditava nisso. Mas a Praxis elegeu. E vocês, novos secretários, o Caio, o Romanholo, o Buchholzer, o Chico, a Maiara, o Guilherme, vocês vão estar se colocando na dirigência hoje, que não é mais aquele movimento de grupo de estudo, daquela molecadinha que fazia manifestação na rua. Hoje, vocês estão se colocando na dirigência do movimento que dirige o mandato de vereador, que dirige o Instituto Cultural Amadeus, que ensina música para crianças carentes e jovens carentes hoje. Vocês estão dirigindo hoje o movimento feminista de Tatuí. Vocês estão dirigindo hoje o cursinho pré-vestibular gratuito. Vocês estão dirigindo a Casa da Praxis. Vocês estão dirigindo o Partido dos Trabalhadores. Hoje, vocês vão estar com a responsabilidade que é não mais respectiva a seus familiares ou aos dirigentes da Praxis, aos filiados da Praxis. A responsabilidade de vocês hoje é Tatuí. E gostaria que vocês se preparassem, porque da forma que andam as coisas, como a intolerância está avançando, nós vamos ter que ter uma responsabilidade no país. E eu votei em todos vocês na eleição da Praxis, e eu confio que vocês vão dar conta do recado e levar a Praxis para um próximo patamar. Agradecer aos antigos secretários, tanto o Felipe, que era o secretário executivo, o Chico era secretário administrativo, agradecer a Thaís, secretária de comunicação, agradecer o Renan, secretário sociocultural, agradecer o Luan Tunes, que hoje está na USP fazendo ciência política, que era nosso secretário político. Eu estou esquecendo. E a Luana. Luana está aí? A Luana. E a Luana abrir a fala para os senhores secretários que queiram fazer fala. Então, convido a tribuna o secretário sociocultural Caio Tardelli. Primeiramente, boa noite a todos que... Então, o discurso compartilhado. Então, o discurso compartilhado, acho que esse é o principal ponto dessa secretaria. Ela não é construída só junto com o Caio, né? É uma secretaria muito compartilhada, e esse é o clima de toda essa chapa. Toda a proposta da chapa, desde o começo, foi que ser uma chapa mais integrada. E foi por isso que a gente venceu a eleição e com essa responsabilidade que a gente vai continuar dirigindo a Praxis pelos próximos 2 anos. Eu acabei de entrar na Praxis, eu entrei na Praxis há 2 meses e já estou aqui discursando, então... Mas eu acredito que isso que é importante, essa é a força da Praxis, é dar voz às pessoas, independente de quem elas sejam, de onde elas venham, e principalmente é isso que eu tenho para falar. E agradecer muito ao Caio, por me colocar como subsecretário, e assumir a responsabilidade de levar essa pauta
comigo pelos próximos 2 anos, nos eventos da Praxis, com o cursinho, com todas as realizações socioculturais da Praxis. Agora eu vou convidar o Pedrinho para falar. Quer um pouquinho? Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a todos que vieram prestigiar o evento. Queria muito agradecer ao secretário Caio Tajeri, pois se o Lucas está 2 meses na Praxis, eu estou há 1. Exatamente. E pela confiança, por várias trocas de ideias que a gente teve, por conversas, e eu acho que todos da secretaria falaram a mesma língua. E quando o Caio propôs a todos nós aceitamos. E em todos os eventos, as nossas discussões são sempre bem democráticas, mas todos nós compartilhamos as mesmas ideias e tudo isso para ajudar nesses 2 anos do mandato a crescer com todos os eventos que tem dentro da casa, para fazendo ela crescer mais do que ela já é normalmente. Agradecer a todos também que confiaram na chapa, que votaram na chapa. Foi muito importante o voto de todo mundo. E eu acho que é isso. Boa noite, agora eu passo a palavra ao Lucas Teles. Tem que falar 2 vezes. 3, 4 vezes. Eu podia ter falado. Avisa antes, né? Bom, relativamente à Secretaria Sociocultural, acho que é importante ressaltar a importância que a Secretaria pode ter para a Praxis aí dentro dos próximos 2 anos, né? Eu acho que a gente precisa buscar um contato cada vez maior com a população. A gente já vem trabalhando nisso, é claro, mas o momento pede que isso se intensifique. Então, eu acho que a Secretaria Sociocultural vai ter um papel fundamental nisso, com a realização de projetos, eventos, etc. E, bom, acho que é isso. Não preparei nada para dizer aqui. Vai para a secretaria também. Com licença. Pois bem, eu sinto que a Praxis, ela, desde o seu início, a responsabilidade que nós temos é um desenvolvimento real. É um desenvolvimento que nós atingimos a juventude por aspectos culturais, educacionais, e assim nós damos corpo para entender a administração e a responsabilidade do que é a gente efetivar esses processos. E também a causa política também. Não podemos esquecer que nós temos essas bases. Juventude, educação, cultura e a nossa base de organização de manifestação. E eu acredito que nesses 2 anos de Secretaria Sociocultural, a responsabilidade é atingir as pessoas que ainda não conhecem o movimento. O movimento está tomando espaço dentro da nossa sociedade. Nós estamos levando rumos inéditos de atenção à juventude e também aos aspectos educacionais, que é o cursinho e seus resultados. Estamos realizando eventos culturais também, mas a proposta de hoje da Secretaria para isso ela ter essa continuidade, e essa resposta é a nossa ação durante esses 2 anos. Mas eu também vou passar a palavra agora para o Kawai. Cadê ele? Boa noite. Nem sei falar aqui direito, mas primeiro parabenizar todo mundo que foi eleito, ganhou, o Caio. E a gente está na Secretaria Sociocultural só reafirmar o compromisso que a gente tem de tentar sempre trazer nos próximos, principalmente nesse ano, né? Pelo que a gente foi eleito, a gente vai tentar trazer palestras para a Praxis todo mês, se possível,
A gente também vai tentar trazer, tentar firmar o nosso palco, o nosso palquinho da Brax, que é eventos culturais para tentar dar voz para as novas, enfim, os artistas que tem nessa cidade. Que mais? Enfim, eu estou meio sem falar aqui, mas parabenizar a todos e reafirmar nosso compromisso aqui, porque a gente foi eleito com uma proposta muito boa e espero que tudo dê certo esse ano aí. Bom. Como o Lucas falou, a proposta da Associação Cultural foi essa, reunir o máximo de pessoas que eram envolvidas a base sociocultural da Praxis, para estar trabalhando junto. Como o Pedrinho falou, a gente pensa igual. Em troca de conversa, a gente pensou em todas as voltas que a gente dava, todas as conversas que a gente dava, a gente percebeu que as nossas conversas sempre eram iguais, os pensamentos sempre eram iguais. Então, também, como não sou bobo nem nada, eu ia o máximo de pessoas dentro para não ficar tanta pauleira para mim, né? Mas enfim, preparei uma coisa para falar, mas nada escrito, mas é improviso mesmo. Bom, queria partir mais no momento da minha formação sociocultural mesmo, como pessoa. Acho que pode-se dizer que até o esporte faz parte da parte sociocultural. Né? Então, minha formação começou desde novo dentro do esporte, dentro de um time pequeno, de uma cidade pequena. Então, tudo que você fazia dentro de quadra, independente se percebia que alguém tinha mais talento que o outro, você percebia que se você não tivesse coletividade, se você não tivesse trabalho em equipe, você ia perder do mesmo jeito, todo mundo estava no mesmo barco, então não adiantava nada você apontar o dedo um para o outro, era um time pequeno, então você tinha que trabalhar junto. Então é mais ou menos isso que eu pensei para dentro da Secretaria Sociocultural. Daí dentro do hip hop você aprende que também você é um exemplo dentro do meio que você vive. Então, apesar de vocês, o hip hop são artistas têm que ganhar vida com a arte, mas você aprende numa formação do hip hop que além de você ganhar vida com a arte, você tem que preocupar também com a filosofia do hip hop, que é trazer informação, trazer o senso crítico para a periferia, né? Então, basicamente é isso que vai moldar, né, nosso trabalho para dentro da Praxis, né? Essa responsabilidade nossa de ser, sim, como posso dizer, um padrão, né? Vamos dizer assim, pessoas para serem seguidas e também, né, pessoas que transmitem informação não só lá dentro do Tatuí, como o Eduardo falou, mas a gente tem que pensar bem mais amplos agora. Bom, não tem muito mais o que falar, o pessoal da Secretaria falou quase tudo, então é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Naquele tempo, gostaria de convidar a antiga secretária de comunicação do Movimento Popular Praxis para fazer uma fala de boas-vindas para os secretários. Thaís Araújo. E quem vai levar o Oscar hoje? Muito obrigada. Eu não sei falar, também descobri que eu vou ter que falar, achei que tinha esquecido de mim, eu estava bem feliz, gente, eu não posso negar, mas tudo bem. É uma grande responsabilidade nas costas de vocês, de uma forma ou de outra, mas eu acho que vocês não foram eleitos porque vocês não sabiam o que estavam fazendo, mas porque vocês convenceram as pessoas que a ideia de vocês era boa no momento que a gente está vivendo. E é isso. Boa sorte para vocês. Eu não tenho mais o que falar, de verdade. Chegando à idade, convido o secretário político Guilherme Augusto da Silva Rodrigues para dar a sua palavra. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Queria agradecer a todo mundo que votou na nossa chapa.
continuidade a todo o trabalho que foi feito até hoje. Um exemplo é que a gente está ocupando a política hoje, coisa que era impensável antigamente. Acho que é fundamental a gente continuar com o trabalho, resgatar o trabalho de formar grandes estudantis e trazer pessoas novas para o nosso grupo e poder compor com a gente novos planos. A gente está num momento crucial que a gente precisa de novas pessoas dispostas à mudança. Precisamos ocupar os espaços, assim como a gente ocupa a política, a gente tem que diversificar as áreas de atuações. Basicamente isso. Queria agradecer a todo mundo novamente. Boa noite. Eu vou chamar no grupo secretário de Comunicação, José Fernando Romero. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. É fundamental, me sinto honrado com a presença de todos. Também gostaria de aproveitar pela confiança de todos, os elementos do Movimento Popular Praxis, pela confiança no meu trabalho. Já prometo aqui solenemente que vou honrar até o final, entendeu? E também gostaria aqui de dizer que vou trabalhar incansavelmente através de ações práticas e diretas para a transformação, não só desse nosso coletivo, da nossa cidade, para transformar num mundo melhor, um mundo de uma forma com que a justiça social seja realmente alcançada dia a dia, nem que seja centímetros, gotas, migalhas, mas aquela que vai fazer a diferença na vida das pessoas, como sim já fez na vida de muitos aqui no movimento. Eu vejo uma importância de uma ferramenta fundamental. Falar brevemente assim sobre como eu vim parar no movimento popular. Venho convite de um companheiro, e eu sou do movimento sindical, sou diretor do sindicato dos eletricitários aqui de Tadrigo, de Energia CUT, e na época da eleição estava decidindo, sou petista evidentemente, falei, quem do PT aqui vai nos salvar, E quando eu fiquei sabendo da candidatura do Eduardo, não o conhecia, eu fui querer saber um pouco mais, e logo no primeiro contato que eu tive, eu já fiquei muito feliz com a sua história, a sua propositura, e eu decidi apostar, investir lá naquele momento na campanha, com as minhas humildes fichas, e vi que foi uma aposta feliz, vencedora, que não foi só eu que ganhei, foi a população dessa cidade, e acredito que não vai parar só na população também, isso aqui vai muito mais além do que talvez a gente possa imaginar. Confesso que eu estou surpreso com aquela aposta singela que eu fiz, e ter chegado assim, no que nós temos hoje, na minha opinião, assim, um dos parlamentares mais atuantes, respeitando evidentemente todos, mas assim, na minha opinião, mais atuante, mais sóbrio, preciso, um vasto conhecimento principalmente. Infelizmente, eu confesso para vocês que eu, de longa data, me entristeceu muito até essa própria Casa de Leis aqui, ver pessoas que eram queridas pelo povo, são queridas pelo povo e assumem as cadeiras. Mas só que ser querido, eu acho que não é o suficiente. Tem que estar preparado, dedicado para trabalhar. Você vem provando isso dia após dia. Eu me sinto muito orgulhoso por estar podendo compor junto com todo o grupo. E mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, que a Praxis sozinha não é nada. Ela precisa da força de cada um, Hoje um dia chuvoso, a gente vê o esforço de estar aqui, e a Praxis não é só nós aqui da dirigência, a Praxis é todo o coletivo, principalmente vocês que estão aí. Muito obrigado. Eu chamei o secretário sociocultural, que era o Caio, só para questão de registro. Nós tivemos duas gestões do senhor que vai ser impulsado nesse momento, que é o Lucas Teles Pereira, no ano de 2016, e o Renan Santos, no biênio 2017-2019. O secretário político, nós tivemos o Kelvin Jorge Moraes, como secretário em 2016, e o Luan Cruz de Barros, 2017 e 2019. Na Secretaria de Comunicação, como eu acabei de colocar,
nós tivemos em 2016 a Caroline Nicole Martins Delgado e no biênio 2017 a 2019 a Thaís Araújo da Silva. E agora vou convidar a secretária financeira para dar uma palavra, que foi antecedida pela Luana Ribeiro Faustino, tanto na gestão 2016 como na 2019, 17 e 19. Então, com a palavra, Maiara Aparecida Soares. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a confiança, o voto, né, pela nossa chapa. E ao longo da leitura do manifesto e das palavras aqui ditas, a gente acaba trabalhando mecanicamente ao longo do tempo, né? E não sei se todos sabem, eu entrei na Praxis aos 14 anos, né? Eu fundei o primeiro Grêmio Estudantil com a ajuda da Praxis, né? No meu Grêmio eu tinha 150 alunos como apoiadores, né? Foi um marco muito grande na minha vida, na Praxis. E a gente acaba, como eu disse, trabalhando mecanicamente, estando no movimento, e a gente acaba apenas não fazendo as demandas, cumprindo as demandas, mas a gente acaba não vendo qual a importância do que nós estamos fazendo aqui, né? A gente trabalhou muito para estarmos onde estamos hoje. O Eduardo estar como vereador era um sonho muito grande. Me sinto muito feliz que nós temos conquistado tudo isso juntos. Eu tenho a Praxis como uma segunda família, né? Eu passo muito tempo com vocês e agradeço muito por essa confiança em estar como secretária. Antes de passar a fala do senhor secretário Rafael, queria dizer que a Maiara falou da segunda família e a gente fez questão de que os secretários convidassem as famílias, porque às vezes as famílias se perguntam o que meu filho está fazendo no fim de semana, indo para que lugar, esse tal de táxi, esse negócio, né? Então, é uma forma também de envolver, né? Eu tenho aqui meu pai e minha mãe aqui, foi duro eles entenderem esse negócio de política. O Eduardo está se metendo com política, gente do céu, aquele pessoal lá. Mas eu acho que é importante a gente, os seus filhos estão construindo um mundo melhor e, como diz o lema da Praxis, estão sendo autor da própria história, a história da nossa cidade, né? E a história dos seus netos, dos seus bisnetos e por aí vai. Bom, então passo a palavra para discursar no público o secretário Rafael Bucósio dos Santos, secretário de Os meninos é o que está mais bem alinhado aqui. Obrigado. Que doideira. Bom, tá agendado? Viu? Se eu pegasse na época que eu entrei na Praxis, que foi lá por 2015, que na verdade começou bem por acaso, eu vou deixar conversar, né? A gente era na mesma sala, então, conversando, o cara falou de mim, por que você não passa lá? Vai numa reunião da gente, né? E aí eu cheguei, eu vi tudo aquela galera tudo jovem, né? Tudo bem animado, todo mundo tentando fazer o máximo que dava, né? E se eu chegasse, eu acho, naquela turminha lá e falasse, viu, 2015, mas 2016 vocês vão estar elegendo um vereador, 2017 vocês vão estar com uma casa como sede, 2018 vocês vão ter o instituto, vocês vão ter o cursinho, vocês vão estar fazendo tudo isso. A galera tinha muito louco, né? Ninguém entendia o que estava para acontecer, né? Só que vendo tudo isso crescer, né, amadurecer desse jeito, é uma coisa muito bonita até de ver. A gente ajuda muita gente.
não está aqui só para a gente, ou a gente não está aqui por um motivo. A nossa agenda é ajudar, né? Nossa agenda é ajudar quem precisa, quem está menos favorecido, né? Nessa sociedade nossa, está aqui também, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar isso, eu falo, né? Não só por mim, mas por todo mundo que está entrando, né? Que a gente está aqui com um objetivo e eu acho que esse é o objetivo maior, né? Que eu, estou entrando aqui no administrativo, vou virar o cuidador da casa. Poupa tempo. Poupa tempo. Mas, além de eu ver que a gente está cada vez mais unido, né? Cada vez mais junto, né? E, além disso, trabalhando desse jeito, eu fico orgulhoso de todo mundo. Realmente fico orgulhoso de todo mundo. E eu tenho a agradecer a todo mundo que votou, todo mundo que confiou na gente, depositou essa confiança e a todo mundo que está comigo nessa empreitada aí. Muito obrigado, gente. Acho que uma coisa que foi falada muito aqui é a ideia de você ter um grupo majoritariamente de jovens, né? Como a Praxis foi criada. Isso é uma coisa muito diferencial. Por quê? Há um processo para as pessoas atingirem, inclusive, a política, né? A Praxis como fundamentalmente um movimento social e político. A pessoa, ela se indigna com os problemas sociais. Por exemplo, ele vê um morador de rua na rua, ele acha que aquilo não é normal, ele deixa de banalizar aquilo como normal. A partir desse momento, a pessoa se espanta com isso, se espantou com isso, adquire-se um senso crítico. Nós fazemos críticas a hoje, nós temos pessoas que são tão desamparadas que hoje moram na rua, por exemplo. O processo depois disso, depois do senso crítico, é a praxis, que é o que? Pegar aquilo que está na teoria, que está na tua cabeça enquanto crítica, e tornar prática social, ou seja, modificar a sociedade. Isso é a essência de ser praxis, né? E você for fazer projetos sociais é importante, só que vai chegar a determinado momento que a gente percebeu enquanto praxis nesse passar do tempo, que só fazer projeto social você modifica pequenas questões da sociedade. E daí você teria que modificar o todo. Para modificar o todo, daí vem a política. A política no Brasil ela é tão ruim, porque a maioria dos políticos não passaram por esse processo. A maioria dos políticos são filhos de dinastia de políticos, ou são filhos de dinastia de milionários desse país, latifundiários desse país, há muito tempo. Então, eu acho que a praxis, inclusive, para formar quadros políticos para amanhã, a praxis é essencial. Nada mais do que uma vivência no movimento social, uma vivência com os mais oprimidos, em projetos sociais, para que você assuma mais tarde cargos públicos. Para quê? Para que você seja aquela pessoa que vai prover quando chegar numa tribuna, quando chegar no Congresso Nacional, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Presidência da República, né? Quando você chegar nesse espaço, você vai lembrar da tua origem, lembrar de como que você chegou até aqui. Você não chegou aqui através do dinheiro, através de uma dinastia familiar ou de qualquer outra coisa. Você chegou aqui através de um projeto social. Então, eu acho que a praxis também cumpre isso. É um movimento que fez uma fábrica de quadros políticos, de atores da própria história, que amanhã ou depois poderão estar liderando esse país. Bom, passo a palavra então para essa secretaria que foi até hoje, nas duas gestões, foi dirigida pelo Felipe Samuel Moreira, nosso companheiro, que não está aqui presente, gostaria de estar aqui, mas não está presente por causa do trabalho da faculdade, que ele tinha que estar hoje. Ele fez parte de 2016, 2017, 2019. E passo a nossa estrela aqui da noite, esse rapaz bonito, Luiz Francisco Esperando, o Chico. Boa noite a todos, boa noite à mesa, pessoal do mandato, os familiares, todo o público presente, estudiantes do Movimento Popular Praxis. Eu gostaria de agradecer a todos que confiaram no nosso trabalho, confiaram na nossa chapa, votaram na nossa chapa.
prometo que a gente vai fazer de tudo que estiver no nosso alcance para realizar o que seria todos os objetivos do nosso movimento. E, sabe, eu sinceramente nunca me imaginei estar aqui, cara. Eu me via no início da minha adolescência, eu olhava para os trabalhos voluntários, olhava para as ONGs, quem trabalhava dessa forma não tinha dinheiro, não tinha recurso, tirava recurso não sei de onde, pessoal de causas ambientais, pessoal de causa de minorias e para ajudar pessoas necessitadas. Eu olhava para aquilo, eu admirava, sabe? Eu admirava demais, eu falava, nossa, não sei se um dia eu vou ser capaz de estar lá, estar ajudando. E eu não tinha um engajamento político, de fato. Fui flertando para o outro lado, fui tentando conhecer esse meio. Até que eu conheci o Kelvin, ele me apresentou, fui conversando com ele, fui amadurecendo várias ideias políticas, tanto de engajamento quanto trabalho voluntariamente. Falei, por que não? Vou me enfiar no movimento popular Praxis, eu sinto que eu posso ajudar a sociedade de alguma forma, estando nesse momento. Pois bem, eu comecei a ficar mais engajado, participei da parte da diretoria do Instituto Amadeus, foi uma ótima formação, sou grato a isso até hoje. E depois, quando me formei como secretário técnico de administração na Tec Solis Gomes, veio a oportunidade de ser secretário administrativo. Falei, de novo, por que não, né? Me engajar um pouco mais, ter um pouco mais de trabalho voluntário, ajudar, nem que seja um trabalho de formiguinha, ali, quem necessita de algo na vida, de alguma forma. Sabe, durante a minha gestão como secretário administrativo, eu fui fazendo algumas coisas, fui mexendo no arquivo da Praxis, fui vendo um pouco da sua história, já que eu me filiei em 2014, a história da Praxis vem desde 2009, 2010. Fui vendo a história deles. Ano passado, eu me engajei bastante em arrumar a biblioteca para o pessoal do cursinho. E, cara, quando eu vi aquela biblioteca pronta, eu vi os alunos do cursinho aproveitando aqueles livros, cara, vendo pessoas que, assim, necessitavam daquilo. E eu ajudei elas a chegar ali. Sabe, isso me emociona bastante, de verdade. Sabe, quando eu vi aquilo, eu senti que parte do sentido da minha vida tinha sido completado. Eu senti que parte da minha existência, parte do meu eu, ali dentro, fazia algum sentido finalmente na minha vida. Sabe, movimentos como esse existiram onde está no cheio. Eu acredito que essa seja a nossa missão. Ajudar as mulheres que precisam, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, ajudar o trabalhador que ele chega na casa cansado e ele não consegue simplesmente fazer mais nada dele. Às vezes mais 12 horas por dia. Chegar nessas pessoas, sabe, mais necessitadas, eu sinto que a gente realiza isso da melhor forma possível. A gente estica o braço, na verdade, é onde dá. Eu vejo, o pessoal da diretoria, todos, sabe, sempre muito bem engajados. Isso me emociona de verdade. Como uma segunda família, eu me sinto completo aqui dentro, de verdade. Muito obrigado a todos vocês e continue fazendo esse trabalho de verdade, porque se a gente fizer, ninguém vai fazer pela gente. A gente faz a nossa própria história. Bom, dando início, depois desse discurso que enriquece muito, então vamos chegar para os momentos finais aqui. Então, é o seguinte, primeiro eu queria convidar a Thaís e o Luan
para ficarem aqui na ponta e entregando tanto a moção de aplausos que a Câmara Municipal aprovou aos seus secretários. Essa é a surpresa da noite. A Câmara Municipal da FEMEI aprovou na última sessão a moção de aplauso para todos os secretários. E eu tenho também aqui os diplomas. Por favor, Lula. Os diplomas. A Thaís, por favor. As moções. Thaís, fica aqui, ó, mais esquerda para a gente. Certo. Então, eu vou chamar os secretários para se perfilarem na frente aqui e a gente fazer o ritual de posse. Então, o secretário Caio Cardelli, sociocultural, por favor, venha receber a posse. Vamos combinar. Primeiro pega da Thaís e depois pega do Lula. Você falou dos ensaios, Caio. Daí, Caio, fica aqui na frente pra gente. Isso. Não, já falta depois. Você já deu o diploma para ele? Deu o diploma. Tá. Agora, o secretário Guilherme Augusto Rodrigues, secretário político. Não sei. Agora. Calma aí. Presida para eles. Isso. Pega o Lula agora. Agora, senhor secretário José Fernando Romanhoto, nosso secretário de comunicação. Lá na ponta. Agora, a nossa secretária de Finanças, Maiara Soares. Agora, o senhor secretário Rafael Bucolzer, da Administração. E agora. Agora, calma. O senhor secretário executivo do Movimento Popular Praxis, Luiz Francisco Esperando Chico. Vou pedir para que o Chico leia um termo de posse. Peço que os senhores secretários fiquem com as mãos levantadas em sinal de promessa, que é mais ou menos assim. Baixinho, assim outra coisa. Baixinho, por favor. Prometo assumir a dirigência do Movimento Popular Praxis, honrar seu manifesto, seu estatuto e a defesa dos mais oprimidos na sociedade. Prometo assumir a dirigência do movimento. Prometo assumir a dirigência do Movimento Popular Praxis. Honrar seu manifesto. Seu estatuto. E a defesa dos mais oprimidos na sociedade. Uma salva de palmas, declaro empossado ao presidente do Movimento Popular Praxis. Depois eu tiro uma foto do mundo. Vai mais alguém agora? Eu queria deixar aberto, se alguém do plenário quiser fazer alguma fala, levante a mão para a gente encerrar a Assembleia.
você não vai. Você de novo? Tem mais alguém no plenário que gostaria de fazer fala? Carol. Carol, sim. Só o Luan? Então tá bom, Luan. Só para deixar avisado que hoje é o melhor dia das nossas vidas. Gente, eu vou chamar o pessoal para uma foto oficial, mas antes vou encerrar a assembleia. Sim, está fazendo também uma foto. Queria só dizer que no dia 13 de novembro, deixa eu só acertar aqui, ó, desculpa, 13 de setembro de 2019 simbolicamente a data de fundação do Movimento Popular Praxis, de 2009. Né? Então, o Movimento Popular Praxis completa esse ano 10 anos de existência na cidade de Tatuí e com certeza vai ter uma grande atividade em setembro desse ano. Espero que todos possam estar presentes, além das outras atividades que acontecem sempre, né, na Praxis. Queria agradecer a todos e declaro encerrado